Querido, eu queria que você ficasse de pé um minuto só, antes da gente entrar na palavra. Eu estou com um tema já há algumas semanas no meu coração, grande, maior que eu. Sabe quando tem uma coisa assim que parece que vai explodir dentro de você? Que é o tema do reino de Deus. Eu queria muito, muito que houvesse um ambiente aqui perfeito para o reino de Deus se revelar. Amém ou não, gente? E é Deus que cria o ambiente, amém? Não, é a igreja que cria o ambiente. Somos nós que criamos o ambiente. Um ambiente de fervor, um ambiente de fome, um ambiente de resposta, um ambiente de paixão, um ambiente de fé. O ambiente é uma coisa que extrapola o ser humano, não está só aqui dentro, está aqui fora. Ambiente é uma coisa contagiosa. Ambiente é uma pessoa entrou desanimada, o ânimo é tão grande que o ânimo pega a pessoa desanimada, amém? Então esse é o ambiente do povo de Deus. E eu queria que você levantasse as mãos um pouquinho diante do céu e você dissesse para Ele: Senhor, eu creio, eu estou pronto, eu tenho fome, eu estou aberto, o meu espírito está aberto, Senhor, eu estou preparado para o que o Senhor quer me dar, Senhor. Eu quero ser deslocado pela palavra, eu quero ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Abre o meu entendimento, abre a minha mente, Senhor, molda a minha vida, marca a minha vida. Diz para Ele: Senhor, eu quero ter o impacto da palavra, eu quero ser golpeado pela palavra. Tua palavra é como uma espada que corta o ser humano ao meio. Eu quero ser cortado pela palavra. Pede a Ele: Senhor, hoje é meu dia, hoje eu estou, ó Deus, eu sei que há uma agenda no céu para a minha vida hoje, e eu quero entrar nela, eu quero viver o Teu reino, eu quero experimentar o Teu reino, eu quero conhecer o Teu reino, em nome de Jesus. Com a mão levantada, diz para Ele: venha o Teu reino. Diga: venha o Teu reino. Insista com Ele, diga: venha o Teu reino. Pensa na sua casa, diga: venha o Teu reino. Pensa no seu casamento, diga: venha o Teu reino. Pensa na sua vida profissional, diga: venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre a minha vida, venha o Teu reino sobre as pessoas envolvidas na minha vida. Senhor, venha o Teu reino, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, Senhor, nesse mundo, nesse ambiente, nessa manhã, Senhor. Senhor, nós clamamos: venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor. Queremos conhecer o Teu reino, queremos mergulhar no Teu reino, queremos ser tomados pelo Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Jesus, venha o Teu reino. Põe a mão sobre o seu coração. Tudo começa aí dentro, querido. Venha o Teu reino, venha o Teu reino. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder, Tua é a autoridade. O Teu nome, Jesus, está acima de todo nome, e diante do Teu nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu te adoro em nome de Jesus. Aplauda Ele com o seu coração, aplauda com o seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Um alô para você que está nos acompanhando na transmissão do culto, que a palavra chegue ao seu coração aí também, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 10. Eu quero começar com os dois versículos mais conhecidos da Bíblia que citam o reino de Deus. Provavelmente a gente não precisava projetar aqui, que você sabe de cor, tanto o primeiro quanto o segundo. Jesus diz: venha
teu reino. Continue. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então diga comigo: venha o teu reino. Quando Jesus inseriu essa frase na oração, que é um modelo, que é um padrão, os discípulos pediram: Senhor, ensina a gente a orar. Jesus falou, ele criou um roteiro e ele incluiu no início da oração: venha o teu reino. Qual era a intenção de Jesus em inserir essa frase, esse clamor, esse pedido, esse sonho, essa súplica, esse anseio, essa voz profética: venha o teu reino? Jesus inseriu para que você dissesse isso. O que ele quer com isso? Que estratégia é essa? Jesus primeiro pôs a frase na nossa boca, você está repetindo, para que ela vá enchendo a nossa mente, nosso entendimento, para que ela possa invadir o nosso anseio. Uau, eu entendi, agora eu quero, né? E para que eu me comprometa com esse projeto: venha o teu reino. Curioso que Jesus está dizendo isso, já o ministério dele já havia começado. João Batista, antes de Jesus iniciar o ministério, ele saiu com uma frase, uma proclamação no meio do povo, dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Mas quando Jesus já está aqui, e ele é a expressão do reino, ele ensina você a orar: venha o teu reino. Puxa, então é mais do que a vinda humana de Jesus. O reino de Deus está próximo, Jesus está vindo trazendo esse reino, o rei está chegando perto. Mas não bastou Jesus se tornar homem para que se cumprisse esse princípio do reino estabelecido, porque Jesus está me ensinando a orar: venha o teu reino. Se ele está dizendo venha, porque o reino ainda não está aqui. Venha de onde e vem para onde? O endereço está na continuação do versículo: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então o reino tem endereço de origem, tem endereço de destino. A oração venha o teu reino, e não é vá o teu reino, é venha o teu reino. O reino, ele vem a convite, ele tem que ser desejado. E é isso que Jesus está implantando em nós. Ele está me ensinando a orar: venha o teu reino, porque ele quer que eu o deseje, que eu o anseie, que eu me comprometa, que eu me torne instrumento da vinda do reino. E olha, aqui hoje é só um pano de fundo. Nós vamos começar essa série, que eu pretendo continuar, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Já adiantando um pouquinho, o reino já está, o reino virá, o reino já veio, o reino já veio, já foi. Como é que é isso? Tem várias expressões ligadas ao reino de Deus, e nós vamos sequenciar, nós vamos entender esse passo a passo dessas frases ligadas ao reino, para eu entender o movimento do reino. O reino de Deus está fazendo um movimento. Irmão, eu preciso entender o movimento do reino, para eu entrar nele, para eu não ficar de fora. Quantos querem entrar no reino? Quantos querem viver o reino em nome de Jesus? Muito bem. O segundo versículo, muito conhecido, que provavelmente a gente não vai precisar projetar, mas vamos projetar assim mesmo. Mateus 6:33. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Leia forte comigo, vai. Lê profetizando, vai. Gente, essa promessa é muito grande. Essa promessa, Jesus está dizendo: põe as coisas em ordem, elege o reino como prioridade, como primícia, como primazia, como lugar número 1, e tudo se equaciona. O reino, ele é o fundamento, o reino é o ponto de partida, o reino é o plano original. Meu Deus, o reino é de onde vem a vida.
Se você aprofundar um pouquinho no estudo sobre o reino de Deus, você vai ter que esbarrar numa palavra muito citada pelos teólogos. Qualquer teólogo vai citar uma palavrinha grega, basileia. Basileia é a palavra grega que quer dizer reino. Essa palavrinha no Novo Testamento ela acontece 153 vezes. Das 153 vezes, 127 estão nos evangelhos. Você entende que o evangelho, meu irmão, os evangelhos foram escritos dizendo: chegou, está chegando o reino. E o reino é a pauta, o reino é um grande assunto, o reino é a linha condutora da história na perspectiva de Deus. É o reino, e eu preciso entender o que esse reino significa. Qual é o meu lugar nele? Como é que é o lugar do reino em mim? Como é que eu interajo? Como é que isso deixa de ser só uma teoria? Meu irmão, meu anseio aqui não é encher uma teoria na sua mente, ainda que você precisa de compreensão. Eu preciso entender para experimentar. Certo ou errado, gente? Eu preciso entender o que Jesus fez para experimentar o que Jesus fez. A compreensão é o ponto é a porta de entrada. Mas eu não posso parar na compreensão. Eu não quero fazer de você uma pessoa que entendeu tudo, mas não vive nada. Não. O reino é um desafio prático. O reino é um estilo de vida. Meu irmão, o reino é muito real. Quantos améns? Bom, eu queria ler Mateus 4, versículo 23. Como é que Jesus começa a pregar? Como é que a Bíblia se refere à pregação de Jesus? O que Jesus pregava? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Essa expressão é muito forte. Jesus não está apenas pregando o evangelho, Jesus está pregando o evangelho do reino. O que quer dizer isso? O reino que deveria estar nessa terra, o reino que deveria ser o estilo de vida de toda a humanidade. Esse reino que se ausentou em termos, né, da vida humana a partir da queda, ele está vindo, ele está sendo devolvido. A porta de acesso ao reino está sendo aberta de novo. O evangelho de salvação não é só eu estou salvo e vou para o céu, eu estou entrando dentro do reino que eu deveria estar desde que eu nasci. O reino é o governo de Deus. Amém, gente? E esse versículo continua dizendo: e ele andava pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que mais? Curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Por que Jesus está pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade? Porque a doença não é um componente do reino. A doença é um distúrbio, porque lá atrás, na origem da história humana, o reino ganhou um adversário, ganhou um estilo paralelo, ganhou um atalho, ganhou um rival. Quando o maligno induziu o ser humano à queda, o homem ele saiu do reino. E aqui fora do reino tem dor, tem angústia, tem doença, tem desgraça, tem morte, tem tristeza, tem pobreza, tem injustiça. Tudo isso está fora do reino. Jesus está trazendo o evangelho do reino e ele já vai curando as enfermidades, porque ele está dizendo: essa doença não cabe no meu reino, vai embora. Esse aqui também não, essa opressão não. O reino de Deus é maior do que o estrago que o diabo provocou na humanidade. Amém, gente? Quando você dá um aplauso forte mesmo, quando você volta para o reino, aquilo que regia o império das trevas, a vida externa ao reino, meu irmão, o ser humano é dominado por esse estrago tão grande. Nós estamos num processo. Nenhum de nós já concluiu, nós estamos num processo. E à medida que eu vou entendendo, eu vou vivendo mais do reino, menos daquilo que foi da distorção do império das trevas tem domínio sobre a minha vida. Amém, gente? Então, Jesus está pregando o evangelho do reino. Lucas 4:43. Jesus, a Bíblia diz assim: ele porém lhes disse: é necessário que eu anuncie
o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades. Lucas 8:1, deixa eu correr alguns versículos rápidos aqui, só para você perceber o quanto o reino está na boca de Jesus. Lucas 8:1, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, continue, pregando e anunciando o Evangelho do Reino, e os 12 iam com ele. Lucas 9:11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-os. Jesus falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Quando Jesus envia os 12, os discípulos dele, Lucas 9:1 e 2, o que a Bíblia diz? Como é que Jesus dá o comando para os discípulos? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você vê que quando o reino chega, as obras do diabo têm que sair. Meu irmão, eu quero declarar o reino de Deus invadindo a sua casa, não o reino de Deus invadindo a sua vida. O seu futuro será escrito pelo reino de Deus. Meu irmão, o seu futuro, olha, em nome de Jesus, eu não sei que tipo de estrago o império das trevas conseguiu fazer na sua vida. Eu sei que o reino de Deus vai reconstruir sua história. Meu irmão, quando você entrou no reino, não tem posição de maior grandeza humana do que dentro do reino. Dentro do reino é o seu endereço. Dentro do reino é o projeto perfeito de Deus. Sabe qual que é o problema do ser humano? Ele está vivendo fora do reino, tentando ser pleno, tentando viver uma vida completa, mas ele está fora. Não tem jeito. O endereço da sua plenitude é dentro do reino. Fora do reino você é uma cópia, você é uma farsa, você é uma imitação barata. Mesmo fora do reino eu estou tentando ser alguém que eu não sou. A minha origem está no reino, a minha origem está no rei. Amém, gente? E quando eu vou me reconciliando com o reino, eu vou passar a viver o reino, eu vou ganhando de volta a minha identidade. Meu Deus, Moisés fora do reino é só mais um egípcio, meio hebreu egípcio. Dentro do reino, Moisés é um libertador, Moisés é um líder, Moisés é o autor de 5 livros da Bíblia, meu irmão. Meu irmão, Moisés dentro do reino é muito maior do que fora do reino. Quem é Pedro fora do reino? Mais um pescador galileu, anônimo, impulsivo. Mas quando Pedro entra no reino, aleluia, Pedro ganha identidade, Pedro ganha propósito. Meu irmão, Pedro se torna um grande instrumento de Deus na abertura, no início da igreja do Senhor. Então a diferença entre você fora do reino e você dentro do reino é absoluta. Tem muita coisa que Deus tem para te dar, mas Ele só pode dar para você dentro do reino dEle, vivendo o reino, plantado no reino, jorrando o reino. Amém, povo de Deus? E aí, para construir um pouquinho mais esse raciocínio, eu quero abrir com você Lucas 17, versículos 20 e 21. Isso que é muito importante. Lucas 17, 20 e 21. Os religiosos estão vendo Jesus falando do reino. Gente, essa conversa é tão grande que Pilatos perguntou para Jesus: você é rei? A ênfase era tão grande que Pilatos falou: você é rei? Nós vamos entrar nessa conversa de Jesus com Pilatos. Jesus fala: essa pergunta vem de você ou alguém falou para você sobre isso? E Jesus responde: é para isso que eu vim, é para isso que eu nasci, para ser rei. Eu nasci para ser rei. Agora, vamos entender essa expressão. Os fariseus estão incomodados com essa frase dele, versículos 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, leia para mim: não vem o reino de Deus com visível aparência. Para um pouquinho, já deu uma bagunçada. Não vem o reino de Deus
com visível aparência. Puxa, então Jesus está falando de uma outra dimensão. O que quer dizer isso? Continue, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro. No outro versículo Jesus diz, está entre. No outro Jesus diz, virá. Está dentro, vem, veio, está vindo, já foi. Mas deixa eu pensar só essa expressão, o reino não vem com visível aparência. Isso aqui é um problema gravíssimo para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a viver com o que a gente toca, com o que a gente enxerga. E para nós, vamos ser bem sinceros, os terapeutas que o digam, as pessoas falam, não dá para tocar, isso é pouco. As pessoas minimizam o que não é tangível, como se fosse menor do que é tangível. Engano, lê do engano. Meu irmão, se você não entendeu a grandeza do invisível, nesse mundo invisível você está perdido igual cego no meio do tiroteio. Gente, o reino invisível, isso não quer dizer que ele é menos, que ele tem pouco impacto. Não há nada que tenha mais impacto na vida do ser humano do que esse reino invisível. Mas quando Jesus diz que ele não vem invisível à aparência, eu quero linkar com aquele versículo em que ele diz assim, sobre a volta dele: 2 estarão no campo, continue, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada, outra deixada. O que ele está dizendo? Eu estou no mesmo endereço que outra pessoa, endereço físico, mas espiritualmente eu estou em outro endereço diferente dela. É possível 2 pessoas lado a lado, um está no reino, outro está fora do reino, por causa disso aqui que Jesus está dizendo, porque é uma condição espiritual. Vai chegar a hora que vai ser visível, meu irmão, vai chegar a hora que não tem jeito, o reino de Deus vai tomar tudo, o reino vai se manifestar em plenitude, e todo joelho se dobrará, dos seres visíveis e dos seres invisíveis. O reino vai, meu irmão, não tem, acabou, não tem nada que possa impedir o reino. O reino vai se estabelecer plenamente. Agora, enquanto isso não acontece, o reino invisível, ele vai invadindo o meu ser. É aqui dentro, e eu vou me interagindo com ele, e eu vou vivendo essa dimensão. É um Pedro que é só um pescador, que entrou no reino, ganhou outra identidade, ganhou propósito, ganhou firmeza, ganhou autoridade, ganhou unção. Meu irmão, ele começa a impactar multidões. Uma pregação de Pedro em Atos capítulo 3, 3.000 pessoas se convertem. Esse cara está no reino. Ele criou raízes no reino, o reino flui através dele. Amém, gente? O que é o reino? O reino é composto, primeiro, vamos fazer uma definição de reino. O que é um reino? Primeiro começa com o rei. Se não tem rei, não tem reino. O ponto de partida é o rei. E o rei está muito bem definido, é o nosso rei, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o rei. O reino começa com o rei. O que mais que um reino tem? O reino tem súditos. Eu estou vendo muitos deles aqui hoje. Nossa, perdoa a chance de falar amém, misericórdia. O reino tem um rei, tem súditos. Não tem ninguém mais feliz, mais pleno, mais honrado na história da humanidade do que os que estão dentro do reino. São súditos honrados, aleluia. Então tem rei, tem súdito. Terceiro, tem um território de domínio. Um território de domínio. É aqui que pega um pouco para nós, porque o reino é pleno no céu. Seja feita a tua vontade aqui nessa terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino. Meu irmão, o reino no céu é absoluto, completo, pleno. Aqui houve uma rebelião, aqui houve uma ruptura. Então tem 2 movimentos paralelos na terra, e o território do reino vai se estabelecendo vida por vida, casamento por casamento, casa por casa, família por família,
filho por filho. Irmão, eu quero profetizar sobre seus filhos. Quem que é pai? Irmão, o diabo não põe a mão nos nossos filhos. O diabo não põe a mão nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, até 1000 gerações, até a volta de Jesus. O diabo não põe a mão nos nossos filhos. Ele não tem essa autoridade em nome de Jesus. E o domínio, esse território, ele vai se expandindo. Cada pessoa vai aceitando, o reino vai se estabelecendo em pessoas, em casamentos, em famílias, em cidades, em lugares. Amém, gente? E esse território eu vou deixar para falar na próxima, porque esse aqui eu preciso de mais tempo para mexer um pouco nisso. O que mais que o reino tem? Ele tem um rei, tem os súditos, tem um território, ele tem uma lei. O reino tem uma lei, uma constituição. Está na mão do pastor Jeremias, levanta, olha que coisa maravilhosa. Palavra de Deus, absoluta, sagrada. Passará o céu, passará a terra, minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é definitiva, é eterna, como Deus é. Tem uma lei. E por último, o reino tem uma cultura. Tem rei, tem súditos, tem território, tem a lei e tem uma cultura. O que é uma cultura? Uma identidade, um idioma. Eita glória! É o idioma da fé. Amém, não, gente? É o crentez, né? Tem gente que olhando a conversa, não, aí, irmão, beleza? Pura bênção, só maravilha, avivamento, arrebatamento. O cara fala, que idioma que vocês estão conversando aí? Converte que você vai entender, né? Ele tem um idioma, tem uma bandeira, tem hinos, tem identidade, né? O reino de Deus é essa coisa maravilhosa que Deus nos chamou para viver. Amém, gente? Lúcifer, dentro do reino de Deus, é um arcanjo, é um querubim. Fora do reino de Deus, ele é Satanás. Gente, estar dentro do reino ou estar fora é tudo na nossa vida. É tudo. Quando você está no reino, meu irmão, o diabo vai ter que te respeitar em nome de Jesus. Você está blindado, você tem marcas do reino. Eu quero declarar que essa semana é a semana do reino de Deus na sua vida. Nessa semana nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E a justiça. Olha que as pessoas, elas esquecem a justiça para trás, né? Buscai, pois, em primeiro lugar. A maioria das pessoas não fala sobre justiça, fala, o reino de Deus é as outras coisas, aleluia. Filhão, tem justiça. O que é justiça? Obediência, é cumprir a palavra. Meu irmão, você sabe que fora do reino o pensamento da gente é deformado. Dentro do reino você pensa dentro da palavra. Meu irmão, fora do reino a sua conversa, ó, conversa chata, conversa de gente que está fora do reino, é chata pra caramba, né? Dentro do reino a sua conversa é saborosa, a sua conversa tem vida, a sua conversa contagia. Quem se sente abençoado conversando com pessoas que andam com Deus? Ou sou só eu? Eu gosto demais, fala, irmão, e pensa para lá e pensa para cá, e compartilha, luta inclusive. Não, nós estamos partilhando da vida do reino de Deus. Você tem um endereço definido, se chama reino de Deus. Hoje você vai entrar na sua casa, você vai dizer, Senhor, essa casa aqui é um endereço do teu reino nesse planeta. Senhor, nessa casa aqui, o império das trevas não tem autoridade. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abre a sua Bíblia nesse versículo muito importante. Colossenses 1, versículo 13. Paulo está falando da nossa conversão. E ele diz assim, ele nos libertou. Da onde? Do império das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Dá um aplauso para ele, meu irmão. Dá um aplauso para ele. Aleluia. Olha que maneira diferente
falar da sua conversão? Você fala, eu estava lá perdido, tal, meio doidão, fui por revisão de vida, encontrei Jesus, minha vida foi transformada. Perfeito, seu testemunho é perfeito. Só que na ótica espiritual aconteceu uma coisa muito mais impactante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo põe dois reinos paralelos. Um se chama império das trevas, o outro se chama reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. E Deus me libertou desse império. Deus me trouxe, me transportou. Aleluia. Por isso que o cara muda. O que aconteceu com você? Você é outra pessoa. Eu fui transportado para dentro do reino do amor do Filho de Deus. Amém, povo de Deus? Não sei se eu tomo mais um pedacinho aqui. Vamos tentar aqui. Deixa eu matar aqui mais 5 minutinhos. João 18, 33 a 37. É o Pilatos conversando com Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, é o lugar onde Jesus estava sendo julgado. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Sabe por que Jesus perguntou isso? Se o seu coração tem fome para saber quem é Jesus, Ele tem prazer em revelar quem Ele é para você. Não, esse cara vem com uma interrogação, que alguém... E Jesus está falando, isso aí saiu do seu coração? Eu tenho 2 respostas para te dar, Pilatos. Saiu do seu coração, eu tenho uma resposta para te dar. Se não saiu, se você só está repetindo, eu tenho outra resposta para te dar. Vem de você ou te disseram? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? O cara é arrogante, hein, não? Fica imaginando um julgamento contrário, né? Que aqui Jesus é o réu, Pilatos é o juiz. Mas vai chegar um dia que Pilatos é o réu, Jesus será o juiz, né? E esse dia vai ser duro. Eu vou pedir licença na hora. Eu falei: Jesus, eu posso tomar um café, que eu não quero ver esse julgamento, né? Que vai ser pesado, meu Deus. E ele diz: por acaso sou judeu? A tua própria gente, os teus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Repete essa frase. Bom, isso aqui foi um ponto de tensão até entre os discípulos, que eles estavam esperando a hora que Jesus ia sacar a espada e falar: atenção, derruba esse império romano. Jesus falou: meu negócio não está, meu negócio não é nesse âmbito, meu reino não é desse mundo, eu não estou envolvido com esse sistema, e meu reino é muito maior que isso. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Segura essa expressão: meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui. Versículo 37, ele põe um agora. Interessante esse agora, né? Agora o meu reino não é daqui. 37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Ele veio para ser rei, ele veio para reinar, ele veio como o rei que implanta um reino num lugar devastado pelo império das trevas. Eu vim, é para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora pega essa expressão: meu reino não é desse mundo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 11, já estou adiantando um pouquinho a sequência, nós vamos pôr em ordem depois, viu gente? Aqui eu estou dando um tiro para trás, igual aquele filme. Já viu o filme que você começa a assistir e o filme está no presente, de repente o filme pula para o passado, de repente pula para o futuro, e fala: meu Deus, é o que, né? Então eu estou fazendo isso de propósito, para deixar você meio, não é? Envolvido. Apocalipse 11, versículo 15. Ah, Jesus Cristo. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu
grandes vozes dizendo, leia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Agora a Bíblia diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Quem diz amém, gente? Salta para Apocalipse 12, versículo 10, nós vamos fechar aqui. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, que mais? O poder, que mais? O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Diga: agora veio a salvação, o poder, o reino. Bom, quando Jesus diz o meu reino não é desse mundo, ele está num estágio da evolução da história. Quando o Apocalipse diz: agora o reino desse mundo se tornou do Senhor. Meu, existe um movimento. Existe, Jesus contou as parábolas, você pode agrupar as parábolas. Um dia eu quero pregar sobre as parábolas. Tem parábolas exclusivas da fé, tem parábolas de arrependimento, tem parábolas de multiplicação, tem parábolas de fidelidade, tem parábolas do reino. As parábolas do reino, quase a totalidade delas começam com algo pequenininho que se expande e toma tudo. O reino de Deus está crescendo fora da visão física dos seus olhos. O reino de Deus está se estabelecendo. Meu irmão, nada pode impedir que isso aconteça. E eu quero declarar que na sua casa o reino de Deus vai se manifestar com plenitude em nome de Jesus. Só quem crê, só quem aceita, só quem deseja, dá o seu amém, dá o seu amém.